A gente vai fazer uma coisa que eu pensei agora. E se você não quiser fazer, você me fala. Vamos avaliar os debatidores que a gente tem por aí? Bom, E você me adoraria. fala as coisas boas, as coisas ruins de cada um? Pode ser. Nossa opinião. Vamos lá, então. Deixa eu começar aqui. Vamos Quem? começar com Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. Vai. Kim Kataguiri Ó, outra coisa. Vão dando sugestões aqui no chat que eu vou anotar pra gente não deixar passar os nomes, tá? Vai lá. Tá, Kim Kataguiri. lembrando, minhas opiniões vão ser técnicas e não políticas. Sim, eu vou sim, pelo ignorar amor de se Deus, eu gente, gosto ou não não quer- dos personagens. No caso do Kim, faz mencionar que gosto bastante. O melhor parlamentar do Brasil hoje lá dentro. Ô, louco, garoto. Eu sou Toma sou esse fã corte aí, então. do Kim. Kim, muito bom. Acho que ele é bem técnico em alguns momentos. Ele talvez não seja tão claro em termos de populismo, povão, da comunicação, mas é um cara bem técnico, específico, dá respostas muito boas. Tem um dele que me marca bastante, que é com a Tabata no Paulo, naquele podcast dele de É churrasco. do Talk Churras. Que ele vai e fala, a Tabata fala, você apoia bandido? Ele fala, Tabata, vindo de você tá com o Lula, Tabata. Então ele tem essas respostinhas, é muito eficiente, muito técnico e muito capaz. Deixa eu ver aqui, a galera tá mandando, ó. Vamos lá, vamos mandar. E você pode tomar o tempo que você quiser. Eu tô anotando uns nomes aqui, ó. Calma, mano, calma, gente. Tô calma, curiosa, gente. vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vai. E lembrando, pra quem quiser melhorar, meu contato, deixa aí. Quem sabe, se for um bom case, eu pego. Muito bom, vamos lá. Jones Manuel. Bom debatedor, tem habilidade retórica, consegue responder ali com uma certa eficiência. Eu acho que é um cara que sabe da esquerda, eu acho que é um dos melhores debatedores que tem. Eu acho que o Jones, ele tem uma coisa... Eu vou falar uma coisa positiva e uma coisa negativa do Jones. O Jones, ele tem uma coisa que é o seguinte. Ele é mogador. Sim. Ele não é o debatedor técnico, ele não é o coitado, ele não é o adulto na sala, ele é o mogador. Tô chegando aqui pra te mogar. Não sei o que lá. Qual que é o grande ponto do Jones e as pessoas já estão descobrindo? Ele é muito falacioso. Sim. Então, como ele tá aqui pra te mogar, se ele precisa ser desonesto com o teu argumento, ele faz. E na hora ele vai bem. Melhor do que todo mundo que ele já debateu. Só que no pós, a galera fala, Você acha que ele debateu com o Kim? Ele perdeu. Ali eu vou te falar. Quem perdeu? Eu acho que ali foi o Jones. Eu acho que ali foi 2-1, Kim. Foi um jogo empatado. Só que depois, quando a galera vê o debate depois, falou, não, foi 3, não, foi 5-1, Kim. Porque tem uma pergunta específica que o Jones faz pro Kim, que o Kim responde 4 vezes. E ele continua atacando. Não, são várias. Ele sempre volta pro mesmo tópico. Inclusive, o que eu vejo dele com o Kim é que aí vem a regra do debate competitivo. A minha cabeça do debate competitivo. Se no debate competitivo você anota, presta atenção, você tem um nível diferente em termos de Avaliação, regras e avaliação. Kim daria uma surra, mas no debate político, Sim. aí eu acho que foi praticamente assim, Kim talvez leve, mas um empate. Ele soube ter postura, ele foi pra cima. Então, Sim. em habilidade retórica, Você achou que o Jones foi melhor? Eu achei que o Jones foi melhor. O lance do Kim naquele debate, que o Kim tava muito bonzinho. O Kim foi realmente pra debater o tema. E o Jones não. Tanto que eles fugiram do tema total. Eu nem lembro qual era o tema. Acho que era a Prefeitura de São Paulo. E, cara, eles falaram de tudo, menos Prefeitura. Até aí, tudo bem. Mas eu lembro especificamente de uma coisa que o Jones ficava falando, que era o seguinte. Que o Kim ele votou contra pra livrar os grandes empresários. Aí o Kim, não, cara. Eu sou responsável por um relatório que tá acima disso. Que responsabiliza todo tipo de barragem de rejeito. E não qualquer tipo de barragem que pega, por exemplo, hidrelétrica. Existe um problema técnico que você está falando. Ele respondeu isso 4 vezes. O Jones terminou o debate falando isso. E depois eles fez vídeos de análise falando, olha lá o deputado. Cara, é muita desonestidade. Então não tem como não tirar ponto de um cara desse. Por mais que na hora lá ele tenha sido o cara que saiu cantando de galo. Mas eu acho que a desonestidade dele corta um pouco. Mas eu acho que o Jones é um bom debatedor. Mas aí a gente tem uma discussão que é pro debate político e pro debate real, assim. Infelizmente, no Brasil, esse debate... Essa é uma dificuldade, é uma tristeza. Como eu trabalhei lá no Congresso, então... Imagina, de repente eu tava... Lá em Brasília, você trabalhou? No Catar, num evento com os melhores debatedores do mundo, e de repente eu tava numa sessão sobre marco do saneamento, com um deputado, que é o Polon, pedindo 1 minuto de silêncio pelas vítimas do comunismo, a esquerda cantando a intentão. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não. Então, o debate político, ele não tem os mesmos aspectos de identificação, de chamar atenção. Eu queria que tudo fosse debate competitivo, porque aí... Não, cara, assim, na Lesp eu nem, assim... Eu lembro que assim, o projeto era assim, cara, nós vamos pintar essa parede de azul ou de qualquer outra cor.
Não, porque o Bolsonaro. Aí veio, não, mas e o Lula? Não, ele falou mal do Lula, eu tenho que ir lá defender o Lula. Cara, você tá na Assembleia, você tá debatendo cor de parede, mano, não tem nada a ver. Nossa, cara, era foda. Isso aí é uma dificuldade Era da foda. nossa política. Os debates presidenciais são um exemplo disso. Pois é. Candidato Vamos a lá? Bolsonaro, cada um. Outra. Os caras mandaram aqui de zoeiro, não é possível. Álvaro Borba, Álvaro Borba, o cara do Meteoro. Desconheço. Pô, você não viu esse debate? Você já viu meu debate com o Álvaro Borba? Não. Nunca vi. Eu vou embora. Tchau, pessoal. Perdão. Porra, meu, foi o debate mais emblemático de todos, que ele se cagou todo. Ele ficou falando, tipo assim, me permita concluir, rapaz. Mas qual era o tópico do debate? O MBL. Ele foi basicamente pra atacar o MBL. Fazia 8 anos que ele tava atacando o MBL. Eu falei, então você vai falar isso na minha frente. Eu não sei nem quem é. Nossa. Não sou apta a opinar, lá Glória Pires. Elias Jabor. Muito bom. Muito bom. Assim, mais uma vez, saindo da parte da concordância ou não política, em termos de habilidade, ele é muito eficiente. Se a gente pega aquele debate dele com a Renata no Inteligência Limitada, você consegue ver que ele faz elos muito bons em respostas a ela e ele consegue identificar contradições. Ele usa bastante as perguntas para deixar o adversário numa situação de dificuldade. Isso é uma técnica bem elaborada, socrática, que primeiro você extrai a afirmação, depois você contradiz aquela afirmação com outra informação que a pessoa que você está conversando já deu e que mostra ali um desalinhar de opiniões, visões e uma contradição explícita. É um dos melhores jeitos. Eu acho ele muito bom também. Ele é muito bom. Cara, da esquerda. Ele é o melhor da esquerda. O número 1, em termos de debatedor da esquerda, pra mim hoje seria o Elias. Eu colocaria ele junto com um cara que eu acho bom demais debate, que é o Cardoso. Cardoso, sim, foi AGU da Dilma, foi ministro da Justiça, ele é muito eficiente. Vou te falar uma coisa que o Cardoso tem que eu acho difícil. O Cardoso tem um vozeirão. Ele Cardoso tem uma voz. Bonitão. Dizem que ele, inclusive, passou, né? Fez a festa ali na esquerda. Mas eu acho que o Elias ainda é um pouco melhor do que o Cardoso, principalmente porque eu acho ele mais claro. Ele tem facilitadores, assim, ele consegue usar metáforas, ele consegue trazer mais para o dia a dia. Mais uma vez, saindo do debate competitivo e olhando a habilidade de debate enquanto ferramenta política. Você acha o Elias melhor? Eu acho o Elias melhor. Cara, enfim, é porque a minha análise, ela tá contaminada pelo skin in the game. Eu penso sempre com quem que eu vou debater, quem eu teria mais medo. Eu teria mais medo do Cardoso. Olha. Eu teria assim, puta, que eu vou ter que estudar mais. Porque eu lembro que eu vi muito debate do Cardoso com a na Lava Jato. E, mano, ele assim, a opinião pública completamente contrária a ele. Se assistiu o debate e fala, cara, o cara saiu bem, velho. Tipo, tá todo mundo indo contra o cara e o cara, não, traz aqui o projeto. Então, Cardoso, mas você acha que o Elias Jabor ainda é melhor? Na esquerda ele é melhor. Outro de esquerda, Ciro Gomes. Muito bom, muito eficiente. No jogo presidencial, né, eu participei dos debates presidenciais, treinando um candidato na eleição de 2022. Não pode falar quem é? Não posso. Segredinhos, pessoal. Mas... Tô sentindo falta da nossa câmera aqui. Se você puder só pôr esse copo pra cá, te agradeço. Aqui é o Pobrecast, né? Então a câmera ela vai ficar focando no seu negócio. Vou pôr aqui, ó. Aí, ó. Vai lá. Aí, funcionou. Não, então deixa. Tá ótimo. O Ciro, ele é muito eficiente no palco, na gesticulação, na abordagem. Ele gosta muito desse processo. E ele é muito divergente. Ele claramente tem um prazer ímpar em divergir. Sabe utilizar o tom, a voz, chamar atenção, classifica, dá apelido, sabe brincar bem com essa sensação durante um debate político. Eu vejo ele como um bom estrategista no debate. Inclusive, naquele debate, no primeiro, no da Band, tem um corte que viralizou do Ciro, que é que o Lula... Você tá falando de 22? De 22. O Lula chega a falar pra ele que, diferente dele, ele... diferente do Ciro, ele não deixaria de votar. Aí o Ciro fala, eu não votei porque você não votou porque você tava preso. E aí eu gravei, o áudio é meu, eu tava gravando, aí eu postei aquilo, viralizou, e o Ciro foi muito bem naquele debate. O que você falou? Não, eu gravei ele falando, só que não tinha ele falando, porque a Band corta o microfone no momento em que não tá a fala com você. Você tava lá? Eu tava lá, presencialmente. Assisti os debates presidenciais lá na salinha. Ao lado de Janja, Gleice, tantos outros. Essa realmente foi pesada mesmo, ele mandou bem. Ali levantou, ele cortou na cara. Ciro Gomes, bom debatedor. Estão mandando outro aqui que é o Gustavo Machado. Não conheço também.
Eu também não conheço muito, mas dizem que ele é muito bom, tá? Eu não conheço muitos conteúdos dele. Eu acho que eu tenho quase certeza que ele é especialista em Cuba. Ele é um cara legal. bem à esquerda, mas dizem que ele é muito bom. Os caras mandaram aqui também, Super Xandão. O ministro Alexandre? Não. Sei. aquele o Super Xandão do... Acho que é Super Xandão o canal dele mesmo, né? Que ele Qual que é tem... esse? Não conheço também. Ele que é um cara boladão, gente fina, figurão, assim. Não sou apto Ele a bate opinar. na mesa, ele Vou de Glória grita. Pires mais uma Tá. vez. Peço Já desculpas, foi. mas não Nando conheço. Moura. Nando Moura, não acho um bom debatedor. Eu acho ele péssimo. Essa é a minha análise. Péssimo. Bom, enfim, já debati com ele 3 vezes e já vi ele debatendo Se com o confunde Nicolas. muito, eu acho que ele entra em bola dividida. Sabe quando você vê que uma pergunta vai ter um recorte ruim pra você? E você antecipa, parece que ele não tem essa habilidade e ele vai piorando o recorte da pergunta. Mano, puta que pariu. Meu, que puta análise, velho. Eu faço isso direto. Quando eu sei que o cara vai me encaminhar pra um lugar, eu falo, ô, irmão, eu já sei o que você vai falar. Você vai aqui, parará. Você já desarmou o cara. Uma outra coisa que eu acho que as pessoas erram muito em debate, eu acho que é um erro do Nando também, é o seguinte. 2 coisas. Primeiro, a pessoa se apaixona pela tese que ela defende. Então ela acha, meu, só posso estar certo. Não, a camiseta preta é melhor, não tem como ser outra. Não, você tá apaixonado pela tese, você vai se ferrar. E outra, Perfeito. às vezes o cara pega uma coisa que você tem de fragilidade, por exemplo, Jess Peixoto, sei lá, ela falou que ela era contra o armamento e ela foi vista como uma arma. Mano, relaxa, eu vou destruir. Calma, cara. Você tem uma ferramenta que se você nem souber usar, você vai se fuder. Aí chega lá, a pessoa tem um rol completo de coisas que você fala, nossa, eu não esperava. Foi o que aconteceu com o Nando, com o Nicolas. Não, isso é uma verdade. Quando você imagina que você vai ter uma resposta preparada, por mais que você se prepare, você precisa saber que as coisas podem sair do caminho. Então, você fez isso. Eu acho que eu estava errada. Não farei mais. É muito equivocado da minha parte, mudei minha visão. Sim. Então, você conta que as pessoas vão manter determinados posicionamentos. O jeito mais simples de quebrar com isso é não manter esse posicionamento ou Sim. fazer ali um diferencial da argumentação do outro, o que era aquele caso do outro caso. Então, por exemplo, nesse debate da Lava Jato, direto eu tô vendo meu colega, o Henrique, falar sobre um argumento que é a Lava Jato faliu, a Odebrecht e outras empresas, tadinhas. Muito fácil responder isso. Essas empresas, elas eram corruptas. Essas empresas tiveram ali vitórias, ganhos que vinham do dinheiro do povo brasileiro. Foi aplicada uma multa, essa multa foi alta, milionária e voltou para a população. Se você defende que isso não deveria ser feito, o que você acha que tem que ser feito com empresas do Vorcaro? Vamos deixar funcionando, não vamos aplicar nenhuma sanção, afinal de contas gera emprego? Não faz sentido. Só que as pessoas, elas não conseguem ver paralelos temporais, elas caem em narrativa, elas não saem disso e elas entram em problemas muito grandes durante debates. Cara, eu fiquei sabendo que esse ano, eu tô triste com isso. Os debates presidenciais vai ter direito a ponto. Isso não pode ser absurdo. Se tiver, é ridículo. Não, eu acho ridículo. Não, é ridículo. Passaram as regras, acho que foi o Renato que falou, ele mandou Não, falou, pensando bem, eu... direito a ponto eletrônico. Não, você tá brincando. Juro. Aí eu falei, não, vocês estão de brincadeira, que vai ter um ponto eletrônico pra soprar no ouvido do candidato que ele tem que responder. Não, mas é o ponto, às vezes, pode ser tratado um ponto da própria emissora. Não, um ponto da equipe. Um ponto da equipe? Um ponto da equipe? Isso é uma palhaçada. Não, eu fiquei putaço. Eu falei, não é possível. Mas mesmo assim, eu acho que Não, tem olha o jeito. tanto que isso é absurdo. Imagine... Cara, isso é absurdo. Se alguém me contrata, eu vou ficar falando no ponto, responde isso, responde aquilo, Isso é absurdo. Aí o candidato, é melhor eu ser candidato e não a pessoa que tá lá. Exatamente. Assim. Tô chocada, não. Vamos pra outros aqui, deixa eu Tem ver. que ter protesto, não vamos assistir debates que estiverem em ponto. Nossa, os caras mandaram aqui. Engenheiro Léo. Engenheiro Léo, vi muito pouca coisa dele pra opinar, pra ser muito sincero. Você tá muito Glória Pires, meu. Não, mas eu não tenho, é porque, assim, eu tenho esse ano trabalhado tanto que eu não tô assistindo tanto podcast quanto eu deveria, Vamos talvez. pegar outra assim. Nicolas Ferreira. O Nicolas é um orador muito bom. Mas quando a gente vai pros debates, eu acho que ele tem muito a melhorar. Um exemplo é Meu Deus do céu, cara, ele é o... demais. Um exemplo é o caso dele com o Boulos, um debate que foi na CNN à época, eu acho que começo de 2023. Ele é um orador excepcional, talvez um dos melhores oradores do Brasil. Mas aí vem, em termos de debate, você tem que engajar com o conteúdo do outro, você tem que usar o material do outro, você tem que responder muitas vezes essa refutação. E eu acho que nisso ele ainda tem um caminho muito longo para melhorar. Mas em termos de orador, quando a gente vê os vídeos, a narrativa, as falas dele, ele é muito eficiente. Cara, eu não... Assim, faço das suas palavras as minhas, porque é exatamente isso.
Ele é um excelente orador e um mau debatedor. Mal não, ó. Mal não. Eu acho que só a grande questão, ele é ruim? Não, mas ele tem um caminho ainda a percorrer. Se eu pego respostas que ele dá nas comissões, em muitos momentos ele consegue extrair algo positivo e responder bem. Mas se eu comparo o Nicolas com o Kim, eu vejo uma habilidade de resposta muito alta, de refutar mesmo o outro e desmoralizar o outro no aspecto até, diria, técnico de muitas proposições. É que eu acho que assim, o Nicolas, ele é bom. Como ele é uma Virgínia, a gente brinca que ele é a Virgínia da direita. A Virgínia da direita? Ele é bom de Instagram. Então, você tá numa comissão, o cara falou uma besteira, você tem tempo de anotar, ainda vai ter o seu tempo de fala, puta, eu vou falar assim, assim, assado, equipe, pá, pum. E aí você corta os melhores momentos e põe na rede. O Nicolas de frente, com um jornalista mais ou menos, que tenta dar uma espetada, não sei o que lá, ele é muito raso. Ele se apoia sempre em jargões. Por isso que eu tô falando, se o Nicolas um dia pegar um debatedor de esquerda bom, se o Nicolas debatesse com o Elias Jabbour, acabou. Acabou. Assim, o Elias Jabbour ia desmontar ele. Né? Principalmente um bom debate que eu queria ver, assim, Nicolas e o Jonas Manuel, por exemplo. Eu acho que o Jonas Manuel ganha. E eu acho que o Nicolas jamais aceitaria. O Nicolas fugir. Eu acho que o Nicolas vai passar os próximos, sei lá, 8 anos fugindo, o máximo ele puder de confrontos diretos. Em debate, você acha? Não, eu acho que ele vai encarar uns debates aí em breve. Talvez não esse ano, porque tem eleição. Que é onde ele virá encarar. Eu acho que ele vai ficar ali usando a fórmula que funciona pra ele, que é um Instagram e política de base com dinheiro do PL. Pega o avião do Valdemar, roda, vereador, e ele fica se retroalimentando do tamanho dele em redes. Mas eu me impressiono com a base que ele tá construindo, assim. Recentemente eu vi um grupo, uma foto, acho que era um futebol, alguma coisa assim, de políticos que, em tese, ele estaria apoiando, né? Pré-candidatos aí. É um número... É gigante. Assim, e são pessoas com muito alcance. Sim, isso vem do PL. Isso vem do tamanho do PL. Eu acho que talvez não, porque... É uma combinação. Porque tem um que é o Guilherme Kilter, lá de Curitiba, e ele não tá no PL, ele tá no Partido Novo. Mas o Guilherme Kilter é um cara midiático. Ele busca mídia. Mas essa base, eu vejo assim, uma base muito forte no entorno dele, e acho que ele tá conseguindo capitalizar. Eu também acho. Eu acho que ele, a longo prazo, vai criar um movimento, mais ou menos, como que vocês fizeram o dele. O que ele tá fazendo é o seguinte, ele tá juntando Lucas Pavanato, Fernando Holliday, tá tentando outros caras, e ele quer criar um MBL dele. E ele tem uma base muito grande, porque existe uma coisa do Nicolas que é o seguinte, quando o cara, ele quebra uma barreira de tamanho tal, as pessoas que às vezes não respeitam o que o cara fala, o jeito do cara, respeitam o tamanho. É o que aconteceu, é o que eu falo do Pablo Marçal. Todo mundo sabe que o Pablo Marçal é um idiota. Todo mundo sabe. Só que quando o cara muita gente escolheu ignorar. Exatamente. Por quê? Porque o cara chega lá com um Instagram de dezenas de milhões. Fala, irmão, fiz um lançamento aqui de um curso e vendi dezenas de milhões de reais em 24 horas. O cara, então pera lá. O Caio Coppola é um deles. Não, é uma estratégia. É um rei do marketing. Não, não é rei do marketing. Ele é um enganador. Ele é um estelionatário. O Caio, eu acho um bom debatedor. É péssimo. Um dos piores. Esse eu vou discordar. Coppola? Caio, eu acho Você viu o debate dele com o Kim? Não, nunca vi esse em específico. Então assista esse. Eu assisto muitas vezes ele com o José Eduardo na CNN ali. Também, agora, né, meu? Acabou. Aí também. Mas cada ali é presente bom. que dão pra ele, eu diria pra você o seguinte. Ah, entendi. Você acha que é mais por conta da configuração do programa? Não, óbvio. Não. Por exemplo, não só isso, né? É muito fácil você ser o debatedor do senso comum. Que ele tá ali do lado do senso comum. Quando ele debateu com o Kim, mesmo ele estando do lado do senso comum... Foi em qual programa? Eu não lembro, eles fizeram uma live em algum canal grande. Foi o corte do Rambo. Você já viu esse Rambo? Esse corte do Rambo? O Coppola, ele vai falar alguma coisa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é como se fosse um Rambo. Que tá sozinho na floresta contra o sistema. Porra, esse corte rodou pra caramba. Então... Mas eu acho o Caio em específico, assim, quando você analisa a lógica de argumentação dele, as respostas dele, principalmente ali com o Zé Eduardo, você vê uma habilidade muito grande dele responder as questões ali. Eu não acho. E digo mais, o Coppola só faz as coisas com script. Se você sentar pra ele agora, senta aqui, Coppola, vamos debater tal tema, não sai nada. Eu já não sou apta a opinar, mas... Conheço bem ali, não sai nada. Mas acho um bom debatedor. Eu vou dizer pra você o seguinte, na esquerda tem muitos bons debatedores. Na direita é difícil você achar. Deixa eu pensar... Por exemplo, Ronaldo Caiado é um bom debatedor. Eu não sei, eu nunca... Debate... você tá falando dos debates de TV, essas coisas, eu nunca analisei. Não só TV, quando... Tem um dele muito tradicional, que eu particularmente gosto, que é uma briga que ele teve no Congresso, quando era deputado à época, com o garotinho,
Que ele vira e Nossa, fala, não sei. Vossa Excelência é um chefe de quadrilha. Ah, eu já vi esse corte. É verdade, assim, verdade. saudades Nossa, mas desse isso é o quê? congresso. Isso é 2000 e... Esse é um sei lá, 2002, momento assim, um negócio antigo. bem... Não chega a ser nos 90, né? Não. É que Ah, tem eu lembro disso. uma chamada, melhores debates políticos, aí às vezes eu fico assistindo. Ah, tá. Aí esse do Caiado muito bom, dá respostas ágeis. Nossa, boa lembrança. Deixa eu ver se eu ganho outra... Oh, peraí. Tô curiosa. Gabriela Prioli. É média, não diria que ela é boa em termos de dicção, oratória, talvez uma comunicadora também bem acima da média. Mas como debatedora, eu acho que ela deixa muita coisa passar, assim. Mesmo com o Caio, em dados conflitos, eu vejo que ela conseguia ter alguns caminhos muito claros de onde bater. Sim. E não conseguia ir por esses caminhos por um caminho menos eficiente. Então, eu diria que ela é média. Eu acho que... Eu não consigo avaliar também, mas eu lembro que ela com o Coppola, assim, ela dava show todo dia. Era horrível assistir aquilo e falar, puta merda, meu... Ela tá ganhando. Mas aquilo deu muita visibilidade pra debate, né? O programa, um grande debate. Começou a ter um interesse cada vez maior ali. Foi muito importante. Enéas. Orador, como debatedor, muito jargão, muita agressividade, mas. Eu acho que eu nunca vi um debate do Enéas bom, assim. Tem aquele Brizola. famoso... Brizola era um... Brizola, isso é fudido. Mas eu lembro do Enéas, o do ar atmosférico, né? Ele chega pra Marta Suplicy, qual a composição do ar atmosférico de São Paulo? Aí ela fica toda atrapalhada. Collor. Collor, e aí? Um bom debatedor. Um bom debatedor? Entrega oratória, entrega retórica e conseguia fazer ali as invertidas. É um bom debatedor. Deixa eu ver outro. Pessoal, me lembre aqui. Tô tentando. Marcel Van Hatten. Bom debatedor. Marcel é um bom debate do Marcel. Não, ele tem uma habilidade de... O debate, pensem assim, quando eu tô avaliando bom debatedor para termos políticos, o que eu tô pensando? Oratória é um aspecto. Um outro aspecto é a lógica de emocionar, de conseguir condensar as informações, ser claro. Um outro é responder, porque debate não é monólogo. Você precisa ter uma habilidade de refutar, de criar, de responder, de engajar com o material adversário, por assim dizer. Então, vendo isso, o Marcel Van Hatten cumpre muito bem todos esses critérios. Assim, é um debatedor acima da média. Renato 38. Vi um episódio dele em alguma coisa aleatória, morri de rir, mas não é um bom debatedor. Não é um bom debatedor. Não. Mas é engraçado. Mas por quê? Analisa mais um pouquinho. Acho que ele vai para situações muito esdrúxulas, né? Ele não consegue sintetizar uma linha de raciocínio tão clara. Claro, ele pega exemplos jocosos, faz o extraordinário ali, testa, puxa a régua ao máximo que se dá em relação aos argumentos, mas não acho que é um bom cara para um confronto direto, assim. Flávio Bolsonaro. Não é um bom debatedor. Aécio Neves. É um bom debatedor. Também acho ele um bom debatedor. Eu acho várias outras coisas dele, mas é um bom debatedor. Também. Quem mais aí? Deixa eu ver. Romeu Zema. Não é um bom debatedor. A trajetória do Zema naqueles debates que aconteceram de Minas Gerais, quando ele estava concorrendo pela primeira vez, não tinha uma habilidade de debate alta, mas tinha um momento que condizia com a história e com o que ele apresentava. Mas essa habilidade de resposta, de resolução, de confronto, não vejo presente nas entrevistas. Já passou, assim, algumas entrevistas. Teve uma, salvo engano, da Globo News, que até era sobre a situação, se é ditadura, se não é. Ele se embananou, então não acho um bom debatedor. Mas é um bom político, talvez. Paulo Cogos. Acho que também vai pro extraordinário, pro esdrúxulo e se perde. É um bom meme. É igual Renato 38. Felipe Sestaro. Do Iron Talks. Não conheço o suficiente. Acho que já vi alguns cortes, mas pra ser sincero. Você tá sempre mais ligado à galera mais da política mesmo. Vamos ver os trabalhistas. Tamir Felipe. Não... Charlie Barkley, não sabe quem que é também. Não, Charlie Barkley, não. Frederico Krepp também não sabe quem que é. Não. Eu acho um bom debatedor. Frederico Krepp, pra mim, acho que é o melhor. Sério? Vou assistir. Ele é bom. Ele é bem calmo, assim, mineiro. Eu acho que ele é mineiro, né?
mineiro, aquele jeito calmo dele. Não, você tá falando errado porque, olha, papapá, papapá. Inclusive, no debate com o Jones, ele destruiu o Jones. Destruiu? Destruiu, assim, ficou feio pro Jones. Foi em Tipo, o qual, você Jones lembra? foi naquele 3 contra 3. Aí o Jones falava as coisas e ele, não, os exemplos que você tá citando, na verdade, é isso e aquilo. Aí o Jones mudava de assunto. Não, voltando naquilo que você falou, Jones, ó, inclusive, foi bem feio pro Jones isso. Quer ver uma pessoa que eu acho que é um excelente debatedor? O senador lá, Rogério Marinho. Rogério Marinho, você acha ele Rogério é que eu Marinho. nunca vi um debate dele, já vi ele com um jornalista, quebra-queixo. Não, então, é que eu sou aficionada em assistir coisas que ninguém assiste. Por exemplo, comissões, CPMI. Então, eu fico lá analisando. Ele consegue sintetizar bem aspectos técnicos, claro. É bem essa linha que eu havia mencionado do Kim. Então, ele Sim. é um bom debatedor, assim. Manuela Dávila? Não é Não. uma boa debatedora. Sempre vai para alguma lógica de resposta, de sensação, lugar de Sim. fala. Você tem que ver pela minha perspectiva. Isso é meio complicado. Cara, um cara que era muito bom de debate na Lesp, mas ele não faz debates nacionais. Era o Paulo Fiorilo, do PT. Professor, também tem um vozeirão, assim. Eu falo pra ele, mano, você tinha que ser locutor. Puta voz linda. E ele, ele debatia muito. Ele era muito plenalheiro. A gente usava ele, como é? Plenalheiro. Ele era muito plenário. Mas era bom pra caramba. Guilherme Boulos. O que você acha? Não é um bom debatedor. Não é um bom debatedor. Frase de efeito, solta. Mas se você pega aquele debate dele com Henrique Meirelles, lá atrás, esse 2018, ele não consegue sair do meme do banqueiro. Você defende os bancos. É muito repetitivo, é muita frase de efeito. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu discordo um pouquinho. Eu acho o Boulos um bom debatedor, porque pra bolha dele, eu imagino, eu tô assim, né? Eu acho que o Boulos, ele nunca achou que ele fosse, de fato, furar a bolha de uma vez. Mas o que eu acho que ele conseguiu fazer através daquilo? Furar a bolha da resistência do próprio PT com o nome dele. Tipo, ali ele tava falando pra base, vocês têm que gostar de mim. Olha como eu sou gostável também. Eu acho que foi isso. Por isso que ele ficou repetitivo. Eu falo, nossa, mas caramba, eu também, analisando isso, mas aí eu penso, cara, porque olha o que ele conseguiu. Ele é ministro do Lula e ele talvez seja o favorito pra sucessão do Lula. Mas aí vem uma questão que é, mais uma vez, os critérios que eu estou utilizando neste momento, né? A lógica da refutação, saber responder e, por assim dizer, sair dessa lógica simplista tem que estar incluída em ser um bom debatedor. Quando eu olho para o Boulos e comparo o Boulos com um Jonas Manuel, eu vejo o Jonas Manuel conseguindo fazer isso com uma eficiência maior do que o próprio Boulos consegue. E tem uma coisa que vai atrapalhando no longo prazo os bons debatedores, que é o comprometimento com algumas defesas muito caras. O Guilherme Boulos, hoje, ele tem necessariamente que defender Lula. E isso diminui a habilidade dele de conseguir sair de algumas pegadinhas que são fáceis de colocar. Sabe quem tá nessa também agora? Quem? Jones Manuel. Jones Manuel agora tá no vai... PSOL e vai meter-lhe um 13. Virar político dificulta você ser um bom debatedor. É difícil não ter rabo preso e poder ir pra... É difícil. Eu até tinha anotado outro. O próprio Haddad. O que você acha do Haddad como debatedor? Então, eu vou separar o Haddad em 2 momentos. O Haddad antes da eleição, em que ele foi ali candidato ao governo, e o Haddad depois da eleição. Se você olha para os debates eleitorais ao governo de São Paulo em 2022, é um Haddad totalmente diferente em termos de debate, habilidade de resposta, até mais responsivo. Já quando ele se transformou em ministro da Economia, da Fazenda, ele parece perder algumas dessas habilidades. É muito, até mesmo agressiva. Em alguns questionamentos de imprensa, eu até acho que ele é bem bravo com a imprensa, foge do ponto central. Um caso. Em dado momento, alguém foi perguntar sobre a taxa das blusinhas, um debate ali com um jornalista, e ele perguntou sobre uma marca, a Shein, se não me engano. E ele falou, não conheço, mas eu conheço a Amazon, que eu compro livros todos os dias. Isso não tem habilidade responsiva de refutação, isso não tem nem habilidade social, porque isso passa uma imagem
prepotente, arrogante. Olha, o Sim. que eu tô querendo dizer? A pessoa que compra blusinha ali, às vezes, mais barato pro trabalho, não sei quem é. Mas eu compro livros todos os dias. Então, tem até o afastamento social e emocional. Então, Sim. vejo que ele está perdendo algumas habilidades que antes eu até valorizava, achava que ele tinha nos Sim. debates eleitorais do governo. O Haddad, eu vou te falar uma coisa. O que me surpreendeu nele foi quando ele foi prefeito, que foi um péssimo prefeito. Péssimo prefeito. E ele conseguia se defender. Bem, Eu falei, mano, esse cara é muito vaselina. Eu lembro que teve um debate dele com o Carioca no Pânico, que eu tava, assim, eu estava salivando de raiva do Haddad. E eu vi o Carioca, eu falei, cara, como o Carioca consegue ser ruim? Ele fez o Haddad parecer bom, velho. mas aí a gente tem que ver os personagens também, né? Quando você olha pra lógica dele no Ministério da Fazenda, ele não teve essa habilidade. Ele ia muito mal nas coletivas, nas É perguntas. verdade, né? Então, Reagia a várias. é um deles. media training reverso. É como se... Olha o que não fazer. É um media training reverso. Ele contratou um media training que o piorou. Então, não sei o que aconteceu ali, se é o cansaço, se ele está estressado. Mas ele piorou muito. Ele era muito melhor há 10 anos do que ele tá agora. Só te falar uma coisa, ó, pessoal, dá like na live. Eu estou impressionado com a audiência aqui. Tipo, a minha audiência geralmente é muito fraca, tá? A minha audiência, ela vem depois. Às vezes dá 300, 400 pessoas ao vivo, né? Cara, estamos com 1.700. Isso é muito Que bom, legal, cara. que Essa bom. Espero audiência que vocês boa estejam pro- gostando. pro nosso 19 podcast milhões de aqui. pessoas daqui a pouco com raiva, porque eu muito critiquei demais. Imagina. Lembrando E- que não é minha opinião política, é minha opinião Sim. técnica sobre a Você lembra habilidade de debate. alguém que você gosta de analisar e eu esqueci de falar? Alguns bons exemplos. Você própria citou o Caiado, que eu não tinha esse conhecimento. E o Renan Santos, será que é bom? Eu acho ele, assim, que como ele nunca participou de um debate, as pessoas não sabem avaliar. Só nos. Eu acho Sim. que ele é, tipo assim, top 3 do Brasil. O top 3. Eu acho o Vamos Renan- ver nos debates aí Eu como que vai vou te ser. falar qual é o defeito do Renan. Como o Renan ele tem um rol. Posso me estender só um pouquinho? Claro, eu tô A curiosa. fica Agora me eu enchendo quero o essa saco, análise. assim, ai, eu falo assim, eu sou mamãe falei, não sou mamãe, escutei. Então eu trago o convidado só para as pessoas me ouvirem. Tá É bom, isso aí. tá bom. Meus ouvidos são seus, vai. Existe um negócio que é o seguinte: existem basicamente dois tipos de raciocínio que são muito diferentes. O raciocínio rizomático, que é aquele raciocínio da pessoa mais imaginativa, sem Sim. fronteiras. Geralmente artista tem raciocínio assim. E o raciocínio que eu chamo ele de raciocínio de fluxograma. O meu raciocínio, ele é muito de fluxograma. Muito. Eu organizo os meus pensamentos como se fosse uma prateleira. Eu sempre faço essa analogia para quem vai aprender a debater comigo. Você vai montar uma prateleira, porque você precisa ter acesso. Não é só sobre quantas coisas tem na sua prateleira. Você precisa ter o acesso, você precisa achar informação rápida. Pum, tá aqui. Puta, agora eu vou usar outra. Você monta uma caixinha e usa aquilo naquela ordem. Como o Renan ele tem um raciocínio rizomático, ele é um cara que, você fala um negócio pra ele, viaja, ele vai, ele busca informações, ele tem muita quantidade de informação. A dificuldade do Renan é concatenar ideias em pouco tempo. Perfeito. Só que agora com as entrevistas, a gente tem treinado ele e ele tá mito nisso. Eu sempre falo pra ele, cara, você não vai dar uma resposta cada hora de um jeito porque ele é sempre assim, você pergunta, qual é a sua próxima educação? Agora sai de um jeito. Você pergunta amanhã pra ele, sai outra. Outro jeito. Porque é muita coisa. Eu falei, não, cara, você tem que padronizar a tua resposta. É chato pra caralho. Mas você tem que fazer, velho. Você vai ter que responder 10 vezes a mesma coisa, 20 vezes a mesma coisa. Às vezes no mesmo dia, a gente foi, sei lá, em 3, 4 entrevistas de rádio. E eu falei, cara, pode ver, tuas respostas são completamente diferentes. Vamos padronizar. E ele aprendeu a fazer isso. Então, eu acho que o Renan é uma máquina. O Renan é uma máquina. A hora que pegar aquele raciocínio rizomático dele e organizar num fluxograma, vai ser um super fluxograma. Então, sei lá, cara, eu acho que... vocês Tá vão com se altas surpreender expectativas. Demais. O que você acha? Como treinadora de debates presidenciais aí nesse momento de 2022, é muito diferente um debate presidencial ou um debate de governo de tudo que você passa nas entrevistas. Por quê? Porque um desses debates presidenciais, o de governo, ele tem uma configuração de tempo muito reduzida. 2 minutos, 3 minutos, é muito pouco tempo. E num momento em que você tem confronto com outro adversário que pergunta sobre saúde, ele pode levar para uma ilação sobre corrupção, pode atacar sua família numa exposição de mídia muito alta. Então, eu brinco que a hora que a câmera liga ali naquele tradicional primeiro debate da Band,
o medo vem. E ao ver todos os adversários naquela fila, tem um aspecto psicológico que você pode ter certeza. Ajuda muito quem já passou por isso várias vezes. Sim. Então, o Ciro Gomes na vida, que já passou 1000 vezes, o próprio Lula, isso dá uma facilitação, assim, muito grande para eles em termos emocionais. Isso afeta muito o desempenho. Então, um candidato que está começando, esse primeiro momento pode ser uma grande dificuldade, por mais que ele se sinta preparado. É diferente. Já vi gente, não, pode ficar tranquilo, já dei 1000 entrevistas. Aí liga a luz, sente um certo tipo de pressão que muda a sua linha de raciocínio. A pergunta era uma, faz outra. Então, o aspecto da preparação faz toda a diferença dentro desse confronto. E aí, eu entendo a mensagem ser fortalecida e ser uma mensagem clara dele, o que vocês estão treinando com ele. Mas tem um segundo fator, que é saber responder as coisas como elas são colocadas e pensando na audiência, pensando nas pessoas que não estão ali naquela linha. Porque muitas vezes os políticos se perdem num pensamento que é o meu adversário e não a minha audiência. São coisas muito diferentes. Sim. Eu posso ir para um debate, imagino que você faça isso. Sim, você total. não vai para o debate querendo convencer o Felipe Monteiro a ter uma opinião X ou Y. Você vai pensando na audiência e qual que é o seu efeito na audiência. Eu vejo os candidatos nos debates perdendo essa habilidade, se sentindo muito acuados e cometendo erros, assim, emocionais muito sérios. Aí eu não sei como será pro Renan esse momento em específico. Eu tô confiante porque, assim, o Renan já passou por poucas e boas durante essa vida. E acho que um debate é tipo uma coisa, beleza, mais um desafio. Eu acho que o Renan teria mais medo de decepcionar o próprio time, decepcionar a gente, do que decepcionar, não os outros candidatos, mas a audiência de uma forma geral. Ah, sim, mais em relação ao movimento, ao MBL. Tipo, não performei bem como um bom de candidato. Só que ele tá indo tão bem, cara, que eu acho que ele tá ganhando uma confiança, assim, muito legal. Tanto que ele só tem melhorado. Assim, eu vejo o Renan... Eu entrevistei recente, ele tá bem... Ah, você entrevistou o Renan? Sim, no Morning, ele foi lá. Ah, é verdade, foi no... você é do Fernando Morning. ficou brincando que ele tava sabonetando. Que Fernando? Fernando Rocha, o apresentador. Ah, pô, é verdade. Eu até reagi, ficaram xingando o apresentador. Eu falei, para de Não, xingar mas o ele apresentador, tava o apresentador brincando, foi mó legal, foi velho. só uma Não, brincadeira. e o apresentador foi mó legal. Eu lembro, cara, outra coisa. Parem com isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Lula. Aí eu também vou separar em 2 momentos. O Lula da última eleição foi um péssimo debatedor. Ele não performou Da de 22, bem. Da de falando? 22. Sério? Sério. Em alguns debates, Bolsonaro claramente estava à frente dele, conseguindo responder mais ativamente, principalmente o segundo turno, que tem um tempo mais extenso, em que as pessoas conseguem explorar mais. Então, Teve o aquele Lula... Como é que foi aquela cena mesmo? Que eles chegaram perto um do outro? Como é que é? Odeiam, é meio olhando, né? Não, mas aí o um Bolsonaro falou meme, alguma coisa... Não, vai você, não, vai você, não. Depois de você, teve alguma coisa assim que eu não lembro. Virou um super meme. Mas o Lula ali, 90, outro. Lula, claro, hoje é um senhor de mais de 80 anos, então isso tem um efeito também. Biden, muito bom também. Brincadeira, Biden? não. Eu ia falar, cara, o Biden? Só se for o Biden nas antigas. O Biden não tava bem, não. Deixa eu pensar outro aqui. Espero que me mandaram aqui. Adrilles eu já perguntei. Quer ver um outro? Tarcísio. E aí? Primeiro debate da Band para governo. Ele não estava bem. Ele é o inverso do Haddad. Ele é um caso de media training de qualidade. Porque se você olha as habilidades de resposta dele, a evolução dele em nível de responder, colocar pontos claros. Porque antes ele era muito técnico, assim, engenheirão, não facilitava para uma pessoa entender sem prestar muita atenção. As pessoas acham que alguém assiste debate presidencial assim, olha. Não, assiste ali como segunda tela, não tá prestando essa atenção toda. Então, ao longo daquela eleição, ele conseguiu ir melhorando a cada debate. E hoje ele tá tendo uma habilidade de resposta muito alta. Sei lá, eu acho o Tarcísio tão insosso pra tudo. Nossa, não, eu acho que ele tá muito bem, Nossa. assim. Eu vejo ele nos caminhões de manifestação. Esse é um Nossa, caminhão, cara, eu não assim, ouvi, vergonha mas alheia. no Pânico foi muito bem. Ele fez uma piada com o Haddad que, sintetiza bem. Ele falou, o Haddad é o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai. E ele fez uma pausa, que a hora que ele falou, foi... Tipo, ele teve um timing, foi quase um stand-up. Tá. Tarcísio do começo de 22 não imaginaria isso. Cara, me falaram uma coisa que é verdade. Sabe quem é um bom debatedor que eu acho? Flávio Dino. Um excepcional debatedor.
Bom não, ele é excepcional. Excepcional, né? Ah, Dia, você gosta das decisões dele? Não, acho que não. Mas quando você olha, eu estava presencialmente na audiência da CCJ, que ele foi convocado enquanto era ministro, né? E fez um péssimo trabalho como ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas o nível das respostas dele, tanto sendo claro, didático e debochado de um jeito que é muito ofensivo. Ele é aquele deboche que não é agressivo. Exatamente. Ele é aquele deboche brincando, aquele tipo deboche. Idiotinha, Ele vira pro André Fernandes em dado momento que o André Fernandes tinha captado ali um número de processos no Jus Brasil. Nossa E aí ele vai senhora. e contesta a forma que isso foi averiguado. É verdade. E vira, salvo engano, e fala assim: o senhor virará anedota nas minhas aulas, algo assim. Então, e numa leveza que é um deboche que dói, assim, mais do que se te xingam, né? Porque o cara que é agressivo com você responde, é briga. Agora, a pessoa que debocha nesse nível... Não, eu falei idiota, não é que ele xinga o idiota. Ele faz você sentir um idiota. Esse da anedota, o senhor vai virar anedota na minha aulas, não sabe pesquisar no Jus Brasil, ele não sabe que menção significa que você é alvo de processo. Nossa, cara, foi horroroso aquilo. Aquilo foi... Lembrei de outro. Paulo Bilinski tomando uma invertida do Silvio Almeida. Esse não vi. Que ele fala o seguinte: não, porque todo país que descriminalizou drogas dobrou a taxa de homicídios. Aí ele falou assim: qual estudo você tirou isso? Me fala agora. Só que não tinha estudo nenhum. Aí o Bilinski fala: eu tirei da realidade aqui, da constatação da realidade. Meu amigo, pelo amor de Deus, me apresente um estudo. Né? Aí levantou a bola. Aí o Silvio Almeida vai lá e... Ó, teve uma que eu fiz recente com um colega no Morning, que eu avalio como muito positivo o trabalho do senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira presta um trabalho muito importante como senador, é bem fiscalizador, vai atrás. Vimos o embate dele aí com o ministro Gilmar Mendes. E teve o relatório da CPI do crime organizado. Eu li, Arthur, o relatório, porque como debatedora, eu preciso estar preparada nos temas ali. Claro, nem sempre nós vamos conseguir ler tudo. É gigante, dá então, mais de 100 páginas isso daí. Né? Chega a decisão, eu leio, é uma loucura. E aí, o que acontece? A crítica que estavam fazendo ao senador era uma crítica de, não falou sobre crime, não isso, quase desmerecendo, desmerecendo numa narrativa petista o trabalho dele em defesa de uma nota do ministro Gilmar Mendes sobre ele próprio ser indiciado. Poxa, se você escreve uma nota sobre você ser indiciado, sei lá, mas não me parece que você está fazendo algo imparcial. Você tem um lado, obviamente. E aí um colega no Morning Show vira e começa a criticar o relatório com um discurso. Eu falo: você leu o relatório? Não li. Aí vem o primeiro erro. Se você não leu, não diga que leu. Por quê? Porque a partir do momento em que você diz que leu e não leu, é muito fácil para alguém que lê aquilo tirar algum grau de contradição do que você está dizendo. E eu viro para ele, a Ana Ering até estava nesse dia. Eu viro e falo: então me cita 3 medidas do relatório. 3. Mas quais? Pode escolher. São várias, escolhe a que você quiser. E ele começa: você está usando uma prática do MBL. Eu falo: Sócrates, aparentemente vocês agora inventaram. Nossa, pelo amor de Deus. E aí ele vai se embananando. E ele faz o pior que ele podia fazer. Ele me devolve com a pergunta: você leu e você é contra? Me fala por quê. E eu cito pontos de atenção ali no relatório que eu tinha e menciono para ele. E aí ele fica totalmente sem habilidade de resposta. Claramente vira um corte, não sou de fazer corte, não fiz, mas outras pessoas fizeram. Então, num debate, você precisa também estar ancorado nos pontos que você diz saber ou não. Se você me pergunta: você sabe quem é? Eu só vou responder se eu souber. Óbvio. Porque o maior gatilho contra você que você pode criar é dizer que você leu uma coisa que você não leu, que você sabe uma coisa que você não sabe. Assim é muito fácil puxar uma contradição.